Boa tarde, tudo bem, Adriana? Boa tarde, Thaís, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você que será a moderadora, né? Isso. Ah, que show. Eu estava Então, conectando aqui, eu vi que está até gravando. Você viu aí? já tá gravando? Na hora que eu entrei, acho que é automático Acho aí. que é automático, né? Tá, Eu nem sei se dá para dar um stop aqui, mas acho que não. deixa Mas eu ver. Record. Aqui, o record é só no eu computador. também. Vou Mas deixar aqui. deixa aí só vai Bom, já o ficando. background tá certo, né? Deixa eu só. Então, vamos Vou só achar dar. um background para mim, deixa eu Ah, achar. você quer que eu te envie aqui no chat? Aí você me envia, por favor. Aham. Ah, será que eu consigo anexar? Deixa eu ver. Ele geralmente dá, deixa eu ver aqui. Ele tem, tá vendo onde que tem que nem um. Do lado da carinha de emoji? Documento. Uhum. Isso. Aí é o que dá para anexar. Nós temos 3 trabalhos, né? Isso. Eliade. Todos vão participar, se por acaso tiver. Mas como é que está funcionando? Aí, desculpa, que é a Ok. primeira vez que eu estou moderando aqui. Veja se Eles foi. bem, Encaminhei, né? isso. Então, já está aberta a sessão aqui, né? Que com a abertura você vai fazer aquela introdução de 4 minutos. Aí eu coloco o vídeo, né? Que está disponibilizado, são 8 minutos, aí abre para o debate. E Ah, aí legal. depois o segundo vídeo abre para o debate, são 8 minutos também. Aí o terceiro vídeo, o debate, daí o encerramento. Ah, legal. Você tem um. Aí sou eu quem coloco o vídeo. Ah, legal. Aí eu Isso. tenho aqui ver artigos, já vou até deixar aberto aqui Sem na espelhar minha direito. agenda. Pronto, funcionou. Eu vou já deixar aberto aqui o vídeo de cada um, que quando for passar, eu tenho que colocar o link também aqui no chat, tá? Tá. Esse é o primeiro. Professora Thais, professora Adriana, boa tarde, tudo bem? Oi, boa Oi, boa tarde. tarde, Tudo bom? Ademar, tudo bem? Acabei de Tudo entrar aqui jóia. também, eu e a Adriana, a gente estava combinando aqui os tempos e movimentos. Isso. Legal, vou me colocar de anfitrião e vou colocar você como anfitriã também, Thaís. Tá, E vou lá na sala, né, 09, né, e ver se tem alguém lá, porque é uma sessão híbrida, né, pode ser que tá. tenha alguém Ô, lá na Ademar, sala. e se tiver alguém na sala, aí fica nessa sala 9 que o pessoal tá lá. A apresentação dos trabalhos, eu vou seguir os vídeos aqui, certo? Isso, você mostra os vídeos, né, e eles vão ver o vídeo ou pelo computador deles, se eles tiverem, ou então pela tela a lousa da sala, entendeu? Hum, se tiver alguém lá, né? Entendi. Isso, inclusive eu vou lá agora ver Tá, se tem alguém lá, e aí eu já retorno daqui uns 5 minutinhos, tá bom? tá bom. O Ademar, a Adriana falou que quando ela entrou já apareceu como gravando, então já está gravando desde já, né? Isso, aqui pra mim tá aparecendo recording também. É, tá bom. É que a gente, como estava ainda conversando aqui, né? Mas tranquilo. Uhum. Eu só não coloquei o meu fundo de tela do SEMIAD porque por algum motivo tá dando erro aqui, fica tudo. Eu fico parecendo um fantasma. Então é por isso que eu tô sem o fundo. Tá. Eu até encaminhei aqui no chat para Adriana. Então tá, daqui uns 5 minutinhos eu retorno aqui, tá bom? Tranquilo.
Eu vou sair, que eu vou ativar uma outra sala, mas de qualquer forma, daqui uns minutinhos eu retorno. Combinado. Também vou Adriana, dando. vou deixar Oi, só no mudo aqui no meu. ah, Eu também, tô que eu tô. organizando já as telas aqui, tá? Ah, legal. Da ordem. Qualquer coisa você me chama. Tá bom, obrigada. Ok, obrigada. Adriana, só uma dúvida. Eu tinha marcado uma ordem aqui, mas quando eu Oi. abro dos vídeos, estão aparecendo uma outra ordem. Você tem uma sequência aí de quais são? Olha, o que está no site ali é o cento e Ah, dez, que é Implicações da primeiro, Economia Circular no ok. Design. Depois o 893, que é o desenvolvimento de modelo preditivo de preço Uhum, médio para ok. PET. E aí o terceiro é, que eu estou vendo aqui agora, é o O Estratégias estratégias e e práticas de economia. Práticas. Ah, tá. É E, porque eu tinha anotado uma outra ordem, mas agora o que eu abri aparece nessa ordem que você falou. Então, ah, fechou. tá. Estranho não ter entrado ninguém ainda, né? Capaz que tenha mais Eles estejam gente. É, presenciais. é. Pelo Então, menos ontem, é que hoje eu acabei ficando aqui na minha casa, né? Ontem eu estava lá na fé, estava até com bastante gente. ah, legal. Você é da FEA de São Paulo? Sou, sou. Ah, legal. Mas pelo menos a gente espera que o pessoal esteja lá, né? Eu acredito que sim. Sim. Ontem estava com. Sim, as sessões que eu estava olhando ali estavam até bem povoadas ali de Ah, gente. que legal.
Adriana, temos, acho que está no mudo no seu, Oi, tô aqui, ó. apenas o Jorge, que eu tô vendo, agora o João Paulo, que eu ia perguntar. O João Paulo é É, um dos autores, né, isso, o Jorge também, né, Jorge? também. Ah, legal. Tá, porque eu ia perguntar, tá faltando ainda um, né? Porque a gente precisa dar início, que já deu o horário, né? Oi, João, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tudo professora. bom? Boa Tudo bem? tarde, João. Tudo. Jorge, desculpa, você é de qual trabalho? Do implicações do economia circular no design ou das estratégias de embalagem? Esse aí, legal. Embalagens. Boa tarde a Tá, todos. boa tarde. Então, o Jorge é do Estratégias e o João? É do desenvolvimento de modelo de predição. Então, tá faltando justamente o autor do, que é o primeiro pela ordem, né? Isso. A gente precisa ver, não sei como Com esperar Ademar, o Ademar sim, chegar lá na sala, né? sim. Que inclusive ele precisa transmitir a gente lá na sala. Ah, ele está conectando. Ademar está conectando. É. Então, chegou o Rafael também. Oi, Ademar, deu certo aí na sala? Sim, vocês conseguem me escutar? Sim. Com um pouquinho de eco só, mas dá para ouvir. Legal. Rafael, fique à vontade, então, se você quiser ou apresentar do seu computador ou então vir aqui na frente, fique à vontade, tá bom? Tá tudo pronto aqui. Ademar, o Professor... Rafael está presencialmente? Sim, Ah, ele tá então aqui. tá. Então, é que nós não fizemos a abertura ainda pela professora Adriana, tá? Tava aguardando você conectar aí. Tá bom, tá tudo certinho aqui. Aí eu dei essa opção para ele, né? Para ele participar ou pelo computador dele, né? Ou então, se ele quiser vir aqui na frente também, né? Também fica a critério dele. Professora Adriana e professora Thais, então vocês podem dar início à sessão, por gentileza. Aí eu posso começar, Thaís? Então vamos começando. Então, oficialmente agora, boa tarde a todos e todas, quem está aqui pelo vídeo, quem está lá na sessão presencial. Então, estamos aqui com mais uma sessão aqui do nosso SEMEAD, no tema de economia circular. Hoje nós temos 3 trabalhos aqui muito interessantes. O primeiro, que o autor é o Rafael, né, Salviano, que ele está aqui, né? Aliás, aqui e lá na PEA. Ele vai falar sobre implicações da economia circular no design e fabricação de equipamentos eletrônicos, é uma revisão de literatura. Depois tem o trabalho do João Paulo Benetton, que é que foi meu orientado aí de TCC, né, João? Que é o desenvolvimento de um modelo preditivo de preço médio para o PET reciclado de grau alimentício. E, em terceiro lugar, aqui, né, o terceiro aqui pela ordem que o SEMEAD colocou, é o trabalho sobre estratégias e práticas de economia circular, um estudo de caso de múltiplos participantes no setor de embalagem, certo? Desculpa que eu escrevi aqui, ficou estranho. É interessante que nós temos 3 trabalhos aqui, trabalhos acadêmicos, mas que certamente trazem uma contribuição aplicada também bastante interessante, né? Eu acho que eles estão dentro mais ou menos aí da mesma temática, né? Que é estudar a economia circular, mas com diferentes olhares, né? O primeiro está fazendo para falar sobre as implicações aí, né, realmente no que a gente chama na cadeia direta, né, que é no design e na fabricação de equipamentos eletrônicos. Depois o trabalho do João Paulo é bastante focado num tema que é muito sensível aí quando a gente fala em implementação de cadeias circulares, né, no reuso, principalmente na reciclagem de material, que é a ideia de você ter uma previsibilidade, né, de preços e quantidades. Então, esse modelo de predição de preços para o PET reciclado pode ajudar um pouco nesse planejamento, né,
de quem... E aí tem muito a ver com o trabalho do Jorge, que tem a ver aí com quais as práticas que a gente tem no setor de embalagem, né? Que geralmente em embalagem a gente está falando sobre reciclagem do material, né? Então, esses trabalhos acabam tendo esse diálogo, porque um dos grandes dilemas, né, na implementação de economia circular é justamente como eu acho que um grande tema muito explorado, que é o como que você faz o retorno, né, dos materiais, mas principalmente, acredito eu, a grande gap ainda a ser estudado e tratado, tanto na literatura, quanto em políticas públicas e na prática das empresas, é justamente como a gente faz a reinserção, né, desses materiais, tanto através de reuso, remanufatura, que é o caso dos eletrônicos, tem muito a ver com isso, ou na reciclagem mesmo, né, que tem muito a ver com o diálogo aí com as embalagens. Então, acho que eu já falei demais, né, porque eu não quero estender muito tempo aqui, está chegando mais gente. Agora, a Thais, a professora Thais, ela vai passar os vídeos, né, que os autores já prepararam, e depois a gente vai ter mais tempo justamente para discussão e ouvir os autores aqui e as dúvidas aí do público. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, professora. Rafael, apenas para confirmar, transmitiremos o vídeo ou você vai apresentar? Podemos transmitir o vídeo? Ok, combinado. Vou transmitir aqui, então. Pessoal, o link também já disponibilizei no chat. Só um minutinho que eu já vou compartilhar. Olá a todas e a todos, eu sou Rafael Salviano, sou aluno do mestrado do PPGA da UNB, orientado pela professora Patrícia Guarnieri. Estou aqui para apresentar o artigo As implicações da economia circular no design e na fabricação de equipamentos eletrônicos, uma revisão integrativa da literatura. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos atualmente representam um dos fluxos de resíduos em mais rápido crescimento no mundo, devido à rápida obsolescência programada dos produtos. O tratamento adequado desses resíduos, se realizado, tem o potencial de diminuir o uso de matérias-primas virgens na produção de novos equipamentos e, consequentemente, reduzir o impacto negativo provocado pelo aumento do consumo e acúmulo de resíduos. Nesse cenário, a economia circular vem recebendo especial atenção entre acadêmicos e profissionais por promover o fechamento do ciclo de vida dos produtos e a criação de novos modelos de negócios que contribuem com o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Vários estudos são feitos nessa área, contudo, Bressanelli et al. 2020 identificaram a existência de uma lacuna relacionada às fases de design e fabricação dos equipamentos, observando inclusive que os hábitos e comportamentos dos seus usuários e consumidores são raramente considerados. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o papel e as implicações da economia circular para o design e a fabricação de equipamentos eletroeletrônicos e responder a 3 perguntas de pesquisa. A primeira delas é: quais são as características das publicações relacionadas ao papel e as implicações da economia circular para o design e a fabricação de equipamentos eletroeletrônicos? A segunda, quais são os principais critérios de decisão relacionados ao design e à fabricação de equipamentos eletroeletrônicos sob a ótica da economia circular? E a terceira, como os hábitos e comportamentos dos consumidores são considerados no processo de design e fabricação de equipamentos eletroeletrônicos sob a ótica da economia circular. Bressanelli et al. 2018 sugerem que a definição mais proeminente de economia circular foi proposta pela Fundação Ellen MacArthur, que caracteriza a economia circular como um sistema restaurativo e regenerativo por concepção que objetiva manter a mais alta utilidade e valor dos produtos, componentes e materiais. A economia circular propõe que o lixo produzido não seja apenas reduzido, como também reinserido na cadeia produtiva, por meio de processos empresariais sustentáveis. Os equipamentos eletroeletrônicos compreendem os dispositivos que necessitam de energia para funcionar e cuja produção e uso exigem o consumo de uma quantidade significativa de recursos diversos, como cobre, ouro e prata, além de materiais críticos como tungstênio, nióbio e cobalto. Essa definição de equipamento eletroeletrônico pode variar de acordo com o aspecto político-legal analisado. Se a gente comparar a legislação brasileira com a legislação europeia, por exemplo, existe uma diferença na caracterização dos equipamentos eletroeletrônicos quanto ao porte ou quanto à voltagem desses equipamentos.
Para alcançar o objetivo da pesquisa, então, foi realizado um estudo, classificado como exploratório e descritivo quanto ao seu objetivo, visto que busca obter um maior grau de familiaridade com o problema e descrever os resultados de uma revisão integrativa, e aplicada quanto à finalidade, visto que decorre do desejo de conhecer para a proposição de soluções práticas. Como procedimento técnico, realizou-se uma revisão integrativa da literatura apoiada no protocolo Method Ordinatio, que consiste em uma ferramenta de apoio à decisão multicritério para o ranqueamento da relevância de um portfólio de artigos científicos em função de 3 critérios: o ano da publicação, o fator de impacto do periódico publicado e o número de citações. Esse protocolo é composto por 9 etapas. Na primeira, estabelece-se uma intenção de pesquisa. Na segunda, realiza-se uma pesquisa preliminar nas bases de dados para testar as palavras-chave previamente selecionadas. Se essas palavras-chave forem consideradas aderentes, então define-se as palavras-chave, as bases de dados e o limite temporal da busca. E na quarta etapa, realiza-se a busca definitiva nas bases de dados. Na quinta etapa, realiza-se os procedimentos de filtragem para identificação se os temas dos artigos identificados estão alinhados ou não e se existem duplicatas. Na sexta etapa, identifica-se o fator de impacto, o ano de publicação e o número de citações. Na sétima etapa, calcula-se o índice Ordinatio para o ranqueamento dos artigos. Na oitava etapa, localiza-se os textos em formato integral, e se os textos forem localizados e tiverem um índice Ordinatio relevante, então obtém-se o artigo completo, para que na nona etapa possa-se realizar a leitura sistemática e análise dos artigos. Para a presente revisão, foram utilizadas 2 bases de dados, a base Scopus e a base Web of Science, onde foram encontrados 205 artigos ao total. Esses artigos foram submetidos a procedimentos de filtragem, onde se excluiu 44 artigos duplicados e 19 considerados fora do escopo, chegando-se ao número de 142 artigos. Esses 142 artigos foram submetidos a uma análise bibliométrica anteriormente ao ranqueamento pela equação Ordinatio, e na sequência calculou-se o índice Ordinatio para ranqueá-los de acordo com a sua relevância. Encontrou-se aqueles mais relevantes, definiu-se como o corte, o terceiro quartil, onde foram excluídos 106 artigos e manteve-se 36 para análise sistemática detalhada dos artigos e, posteriormente, análise de conteúdo. Identificou-se os principais periódicos de publicação nessa área, dentre os quais o principal, com o maior número de publicações, foi o Journal of Cleaner Production. Observou-se também um crescimento da quantidade de publicações ao longo dos anos, um crescimento médio de 44,15% ao ano, quase dobra-se a quantidade de artigos publicados nos últimos 8 anos, que foi o período do recorte da análise. E em relação ao contexto geográfico, verificou-se publicações de 48 países distintos de todos os 5 continentes, dentre os quais destacam-se os Estados Unidos, o Reino Unido, a Itália, Alemanha, Índia e Brasil, com a mesma quantidade de publicações, e a China. Vale destacar em relação ao contexto geográfico que há muitas publicações que analisam num contexto de bloco econômico, Existem muitas publicações que trazem reflexões não de um país específico, mas da relação de vários países onde existe um mesmo contexto político-legal, como é o caso da Europa, com o Pacto Ecológico Europeu. Para análise dos artigos ranqueados de acordo com o índice Ordinatio, os priorizados, os 36 artigos priorizados para análise de conteúdo, utilizou-se o software VozViewer para a criação de uma imagem, no qual foi possível identificar 2 clusters de publicações muito bem definidos. O cluster vermelho, onde existem artigos de caráter gerencial, e um cluster verde, onde concentram os artigos de caráter técnico. Esses estudos de caráter técnico voltam-se às ciências físicas e de materiais, onde o tipo de análise difere daqueles de caráter gerencial. Os principais equipamentos constantes nesses artigos foram as placas fotovoltaicas e baterias de íons de lítio, onde reflete-se sobre as principais tecnologias e técnicas para a recuperação de materiais em baterias usadas, como a regeneração, a pirometalurgia, a hidrometalurgia e a combinação de processos pirohidrometalúrgicos. Vários estudos também trazem reflexões, e aí isso já é um reflexo da economia circular, sobre os processos ambientalmente benignos aplicados e desenvolvidos para a produção de equipamentos ambientalmente sustentáveis, que são de mais fácil reciclagem, que não geram resíduos danosos ao final de sua vida útil. E, em sua maioria, esses estudos de caráter técnico possuem um nível de análise micro, isto é, com foco nas práticas de empresas. Quando a gente olha para o outro lado, os estudos de caráter gerencial, os 27 observa-se uma ligeira predominância de artigos com foco na análise micro, ou seja, aqueles que também trazem práticas de empresas, e, na sequência,
com percentual considerável de 37,04%, de artigos que trazem análise macro, ou seja, de práticas governamentais que abrangem uma reflexão sobre países ou estados. Dos 27 artigos com caráter gerencial, somente 5 abordaram a perspectiva do consumidor, corroborando e sugerindo com a manutenção da lacuna identificada por Bressanelli em 2020. Os principais critérios de decisão do consumidor em relação ao reparo e à disposição de equipamentos no contexto da economia circular apontados na literatura foram os custos para reparo, a duração para a solução de problemas, o esforço físico para o reparo, a disponibilidade de instruções para o autorreparo, o tempo para informações sobre a disposição, distância de transporte para a disposição, esforço físico para a disposição, entre outros. Para Julie et al. 2020, observam que intervenções comportamentais sem o conhecimento de aspectos tecno-econômicos da economia circular pode produzir resultados insuficientes. E já para fechar a sessão de resultados, a indústria 4.0, as novas tecnologias e os novos modelos de negócios são apontados na literatura como catalisadores das estratégias para a economia circular, por aumentar a eficiência de recursos e estender a vida útil dos produtos. A extensão da vida útil dos produtos, inclusive, é destacada como estratégia circular para o design de equipamentos que possam ter uma vida útil prolongada e a redução da necessidade de reciclagem de produtos. Chegando às conclusões, a revisão possibilitou identificar as características das publicações relacionadas ao papel e as implicações da economia circular e os principais critérios de decisão dos consumidores em relação ao reparo e à disposição de equipamentos. A análise de uma amostra maior de artigos pode contribuir com uma visão mais ampla das implicações existentes e a aplicação de outros protocolos de revisão sistemática e integrativa também poderiam conduzir a outros resultados. Outras etapas do processo produtivo, que não o design e a fabricação, igualmente relevantes, também podem ser analisadas para uma visão integrada dos efeitos da economia circular sobre a manufatura deste segmento de produtos. E, por fim, esse artigo contribui para pesquisadores e gestores interessados na temática da economia circular de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos sob a ótica do design, por sintetizar o corpo do conhecimento e por apontar uma agenda de pesquisa para estudos futuros. Aqui, ao final, nós trazemos as referências do artigo e agradecemos pela atenção e interesse de todos na temática. Até logo! Joia, muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Obrigada, Thaís, pelo vídeo. Aí a gente já vai direto para o segundo ou a gente já faz as perguntas? Melhor deixar as perguntas todas para o final. As perguntas são em seguida. É em seguida agora? Tá. Tem de 8 a 10 minutos. Vocês podem legal. flexionar um pouquinho, mas logo após já vem as discussões. Tá ótimo. Então, primeiro eu queria abrir, né, para questões. Não sei se a audiência tem alguma pergunta. João, Jorge, vocês gostariam de, e mesmo a Marília, que está aqui presente, gostariam de fazer alguma pergunta? Inclusive, o Rafael coloca ao término ali, né, que há essa conexão com a cadeia produtiva e os 3 trabalhos aqui eles se conversam, né? Gostariam de colocar algum apontamento? Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Legal. Então, só comentar, acho que é importante contextualizar um pouquinho do artigo, né, de onde ele vem. Eu sou mestrando no PPGA, eu pesquiso sobre economia circular. Essa pesquisa, o objetivo dela é fazer uma reflexão, né, o projeto como um todo, sobre a nossa política nacional de resíduos sólidos e o acordo setorial que foi assinado há pouco tempo, que foca em uma parte específica do processo da vida útil dos produtos, que é o lixo após a sua geração. E o conceito de economia circular, até se a gente olhar na teoria, é um modelo regenerativo que visa a redução da geração do resíduo. Então, a gente pensar como que equipamentos podem ser produzidos, podem ser pensados e concebidos, de forma que, ao final de sua vida útil, o resíduo gerado seja menor ou menos danoso ao meio ambiente, à saúde humana, enfim. Então, quando a gente traz essa reflexão, né, e esse artigo visou uma extensão, já identificar na literatura que práticas existem, é justamente com o objetivo de entender que ações estão sendo feitas, que objetos, que equipamentos eletrônicos têm sido foco na literatura, sobre como eles podem ser repensados, né, em termos ali da fase, especialmente do design e da fabricação, e, consequentemente, a partir do resultado dessa revisão e também a partir do resultado da coleta de dados do meu projeto do mestrado, que vai acontecer agora no final do ano, início do ano que vem, trazer
como a gente pode repensar a política atual, que sugestões podem ser trazidas para que o lixo não seja pensado somente no final, né? Após a sua geração, como reciclar, o que destino ele pode tomar, mas de que forma a gente consegue, desde a concepção, fazer com que a quantidade de resíduos seja menor e também o grau, né, de periculosidade ou de danosidade ao meio ambiente ele pode ter. Esse é o contexto geral da pesquisa. Foi uma revisão sistemática da literatura apoiada num protocolo que observa 3 fatores, né? O número de citações, o fator de impacto e o ano de publicação. De uma forma geral, esse protocolo é interessante porque ele permitiu, na verdade, fazer uma priorização do portfólio de artigos. Então, na busca inicial, a gente identificou 205, após fazer os procedimentos de filtragem, né, de exclusão daqueles que não atendiam ao escopo da pesquisa, a gente chegou em 109, e aí desses 109 a gente fez a análise bibliométrica para trazer os resultados das características de publicações. Então, quais os anos, né, de onde os estudos vieram, quais são os principais objetos trazidos, mas a leitura sistemática, a análise sistemática, de fato, se apoiou naqueles priorizados de acordo com o índice ordinário, né, que vem justamente da relevância dos periódicos, da quantidade de citações e da recenticidade das publicações. E aí, fico aberto a perguntas, caso alguém tenha, né, sobre o método, sobre os resultados da pesquisa, sobre o projeto, né, do mestrado que vem sendo desenvolvido, e agradeço aí pela participação. Rafael, uma pergunta. Qual a razão de você ter optado aí pelo método Ordinatio na tua pesquisa? O que mais te corroborou aí para você tomar a decisão de utilizar esse método? Isso. Existem vários métodos, né, de revisão sistemática, e aí esses métodos foram consultados, já tinha tido experiência em artigos anteriores em utilizar outros protocolos, mas a opção desse deu justamente por a gente conseguir definir de uma maneira bastante racional e objetiva quais são os artigos, né, os papers encontrados nesse levantamento mais relevantes. Então, uma vez que a gente consegue quantificar o fator de impacto, o número de citações e o ano como critérios, né, de apontamento da relevância desses trabalhos, o protocolo acabou sendo a opção, né, mais interessante para a gente conseguir atribuir de uma forma racional, dizer quais seriam de todo esse portfólio levantado aqueles mais relevantes e mais úteis para a pesquisa. E aí, como uma consideração, né, trazida inclusive ao final, se esse número, né, de artigos que foram priorizados for ampliado, ou mesmo se forem utilizados outros protocolos, os resultados da pesquisa, inclusive, podem ser ampliados também. Então, esse resultado traz o recorte do protocolo que foi utilizado, com os critérios, à luz do que a metodologia traz, mas é possível, né, se a gente ampliar esse espectro de artigos priorizados, utilizando outros métodos, a gente também consiga ali, ter uma ampliação dos resultados, uma melhor visão dos resultados. Obrigada pela resposta. Temos ainda mais 3 minutinhos aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta. Desculpa, pode falar, Rafael. Vai. Não, Jorge, de forma desculpa, alguma. É só mesmo complementando a fala do Rafael, para fazer, né, um merchan do método, né? A professora Pagani, então, ela elaborou esse método, ela trabalha na Universidade Tecnológica do Paraná, e nós, do Geologs, no nosso grupo de pesquisa, eu sou do mesmo grupo que o Rafael, aqui na UNB, então a gente corriqueiramente utiliza esse método pelos motivos apontados pelo Rafael, mas o mágico é que a professora disponibiliza no site uma planilha, um Excel, já com a formulinha, né? Então, você preenche os dados do paper, de citação, né? Os dados do journal, e, ao término, você tem um ranking. Então, para fazer o merchan do método de Ordinatio, eu acho interessante dizer que o trabalho é todo do pesquisador, sem dúvida, né? De preencher o Excel, mas, ao término, você tem um ranqueamento belíssimo, que aí te dá o suprassumo da revisão, né? Professora? Legal, obrigada. E, Rafael, só uma curiosidade, você falou que isso é parte do seu projeto de mestrado, né? Você pensa em fazer também a parte empírica?
Sim, sim. Na verdade, eu qualifiquei o meu projeto agora em agosto, né? E aí são 5 objetivos específicos da pesquisa. O primeiro deles é justamente o levantamento que foi realizado por meio dessa revisão, mas na sequência a gente parte para a coleta de dados empíricos, que vai ser apoiado num método de extração de problemas chamado SOTA, que é Strategical and Analysis Options Development. E aí, nesse método, a gente consulta stakeholders, diferentes stakeholders, aí no caso do meu projeto, vão ser representantes do poder público, representantes de empresas, representantes de associações que fazem reciclagem, né, fazem a coleta de resíduos, para identificar quais são as alternativas que eles veem, construir uma resposta à solução desse problema, que é tido na literatura como wicked problem, né, um problema perverso. Como que a gente consegue propor uma resposta a esse problema, na visão desses stakeholders, que levem a uma redução do lixo gerado ao final do processo. E aí trazer essas reflexões à luz da lei, à luz do nosso acordo setorial. Então, que modificações, que sugestões a gente pode fazer ao formato atual hoje do político, né, que está refletido na nossa PNLS, no acordo setorial, para que o lixo não seja gerado, como a gente pode reduzir esse lixo. E aí, a coleta de dados, respondendo exatamente a pergunta, né, a coleta de dados vai ser feita agora, em novembro e dezembro, com esses stakeholders, utilizando o método SOTA. Tá ótimo, obrigada. Eu agradeço. Professora, deu o tempo aqui? Podemos ir para o segundo? Ah, sim, vamos para o segundo Ok. trabalho do João Paulo. Eu vou copiar o link aqui do João Paulo, desenvolvimento de modelo de predição de preço. Disponibilizo aqui também o link, ok? Olá pessoal, venho por meio deste vídeo apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Desenvolvimento de modelo de predição de preço médio para o PET reciclado de grau alimentício. Meu nome é João Paulo Afonso Benetton e minha orientadora foi a professora doutora Adriana Marotti de Mello. Iniciando expondo os objetivos e as justificativas, pense que o primeiro objetivo desse presente estudo é apontar quais fatores que influenciam a precificação do PET reciclado de grau alimentício, ou seja, por quais variáveis influenciam o preço desse PET em questão. Posteriormente, tendo essas variáveis em mãos, o segundo objetivo desse estudo é propor um modelo de predição de preço para o material reciclado em voga. As justificativas para tais são 3. A primeira, auxiliar na gestão das cadeias de suprimentos de ciclos fechados, uma vez que o valor do PET reciclado de grau alimentício é tido como muito volátil no mercado. A segunda justificativa é a inexistência de número relevante de estudos envolvendo os materiais reciclados, principalmente aqueles com baixo valor agregado, como é o caso do plástico. E a terceira justificativa é o crescente consumo do material PET. Partindo para o método, tem-se como a análise das correlações e análises gráficas, as análises que são capazes de apontar quais variáveis tendem a influenciar o PET reciclado de grau alimentício. Posteriormente, separadas essas variáveis, utilizou-se do aprendizado de máquina, ou machine learning, o qual é a capacidade dos computadores de aprender a partir dos dados, para que, com a utilização de algoritmos, sendo eles regressão linear, árvore de decisão e floresta aleatória, propor um modelo de regressão. Posteriormente, as métricas utilizadas para calcular a performance de cada modelo foi o R quadrado, o erro quadrático médio e a raiz do erro quadrático médio. Os dados utilizados foram o preço médio da matéria virgem na região sudeste, que no caso é a sucata plástica, o preço médio de outros materiais secundários da região sudeste-sul, como é o caso do PVC e do PP. Ambos esses preços, tanto o material virgem quanto de outros materiais secundários, foram obtidos através da empresa Maxiquin, a qual é uma empresa do ramo de avaliação de negócios da indústria química.
Utilizou-se também do preço médio do combustível na região sudeste, obtido através da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e, por fim, utilizou-se do preço do dólar, obtido através da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo. Esse trabalho foi desenvolvido no Python e as bibliotecas utilizadas foram a Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn e Scikit-learn. Partindo para o desenvolvimento, temos a criação de um data frame ou tabela, com todos os preços elencados no tópico anterior. Percebe-se nesse aspecto a criação de uma análise temporal iniciada em janeiro de 2015 até dezembro de 2021, como pode-se observar no retângulo laranja. Temos com isso 84 linhas compondo o data frame, sendo que cada linha representa um mês diferente. Percebe-se também que há 17 variáveis preditoras, como pode-se observar no retângulo azul, e tem-se a variável dependente quantitativa, o PET reciclado de grau alimentício, ou PET condensado, representado pelo retângulo verde. Sobre essa variável, é importante dizer ainda que queremos prevê-la utilizando seus valores subsequentes, ou seja, utilizando um pequeno data frame como exemplo do lado direito, tem-se que na primeira linha do data frame, o valor da sucata, que é uma variável preditora, representa os valores para janeiro de 2015, enquanto o valor do PET condensado representa o valor obtido para o mês de fevereiro de 2015, ou seja, esses R$ 4,00 representados na primeira linha representam o valor do PET condensado no mês de fevereiro de 2015 e assim sucessivamente. Partindo para a análise da correlação, percebe-se que há uma alta correlação próxima ou superior a 0,70 entre as variáveis preditoras e a variável dependente quantitativa, como pode-se observar na imagem anexada ao lado. Com isso, pode-se dizer que as variáveis preditoras conseguem explicar em menor ou maior grau o comportamento da variável PET condensado, com destaque para o PET cristalizado, o qual possui uma correlação de 0,98 com a variável PET condensado. Com o intuito de corroborar com a análise das correlações expostas no slide anterior, utilizou-se das análises gráficas. Separou-se as 17 variáveis preditoras em 4 diferentes gráficos para melhor visualizar os dados, e adicionou a variável PET condensado nos 4 gráficos citados. É possível notar certa semelhança entre o comportamento das linhas das variáveis preditoras com a variável PET condensado, com exceção do gráfico 3, no qual no curto prazo possui maiores inconsistências. Partindo para a criação dos modelos, uma vez visto que as variáveis preditoras conseguem em menor ou maior grau explicar o comportamento da variável PET condensado, separou-se as 84 linhas do dataframe criado em 3 diferentes conjuntos: o conjunto de treino, o conjunto de validação e o conjunto teste. As primeiras 80 linhas foram destinadas ao treino e validação, sendo que parte dessas 80 linhas foram destinadas à criação do modelo, ou seja, o treino, exposto na figura acima, e a outra parte dessas 80 linhas foram destinadas ao cálculo das métricas. As últimas 4 linhas foram destinadas ao teste, o qual irá verificar se o modelo, diante de dados não antivistos, consegue ser assertivo. Também nesse slide é possível visualizar a equação da regressão linear, ou seja, a fórmula para a previsão do preço envolvendo o algoritmo de regressão linear. Pela imagem, é possível visualizar a constante e os coeficientes das 17 variáveis preditoras. Uma vez criados os modelos, é possível comparar seus desempenhos. Percebe-se que o desempenho desses 3 modelos, ou performance, é semelhante graficamente. Os 3 algoritmos, em um panorama geral, seguem as tendências dos preços reais representadas pela linha Y-test, ou seja, nesse gráfico exposto, a linha Y-test representa os valores reais e as demais linhas representam os valores apontados pelos algoritmos. Entretanto, somente pelo gráfico seria difícil apontar qual seria o algoritmo mais assertivo. Com isso, utilizou-se das métricas, tanto a métrica do erro quadrático quanto o erro quadrado, sendo que a MSE e o RMSE computam a média do erro das previsões ao quadrado, e quanto menor o valor desse erro, melhor, enquanto que o R quadrado expõe a capacidade explicativa do modelo, e quanto mais próximo de 1, melhor. Diante disso, é possível analisar que o algoritmo de regressão linear aponta os menores valores de MSE e RMSE com 0,01 e 0,10 respectivamente, e o maior R quadrado com 0,99. Passando para a conclusão, pode-se afirmar que, de acordo com o gráfico anterior, o algoritmo de regressão linear é o mais assertivo. Entretanto,
Para comprovar tal fato, utilizou-se do conjunto de teste, ou seja, dos dados não analisados pelo modelo, para a comprovação do seu desempenho. E diante da figura, pode-se visualizar que, arredondando os valores, o modelo de regressão linear é bem assertivo, sendo que a coluna Linear Regression remete aos valores previstos pelo modelo, enquanto que a coluna PET condensado representa os valores reais da variável em questão. Nesse contexto, destaca-se os meses de outubro e dezembro, nos quais o modelo de regressão conseguiu prever com exatidão os preços reais do material reciclado. Por fim, conclui-se que o presente estudo conseguiu apontar as variáveis que afetam o preço médio do PET reciclado e, posteriormente, apresentou um modelo de regressão linear para a predição do preço médio do material em voga. Como sugestão futura, cita-se a utilização de outros algoritmos de machine learning e a contabilização de outras variáveis que possam afetar o preço do material em questão. Muito obrigado a todos por acompanhar essa apresentação. Muito obrigada, João, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, gostaria. Por favor, antes de- Jorge. Por favor. Antes de mais nada, parabenizá-lo, né? Parabéns, João. De fato, para um trabalho de conclusão de curso, você demonstrou um conhecimento além, né, de onde os graduandos normalmente vão, e, sobretudo por aceitar o desafio, né, de um trabalho quant, de um trabalho em que trabalha com dados secundários, mas ao mesmo tempo faz análises ricas, né? Traz o uso inteligente de várias ferramentas. Então, parabéns pelo desafio. Obrigado. Eu tive acesso ao paper, né? Então, eu vou tecer alguns breves comentários, mas no intuito de colaborar, tá? No intuito de te incentivar a ir além e levar para um periódico, um journal, tá? Então, tudo bem? Nada pessoal, Tudo bem, por não? favor. Imagina, por favor. Bacana. Então, assim, na introdução, mesmo no resumo, você escreve vem ganhando 2 vezes, né? Então, há uma repetição do termo, isso deve ser cuidado, o fato do gerúndio em artigo, normalmente a gente evita também, né? Então, é um cuidado nesse redacional, eu citaria primeiramente. E quando você cita PET pela primeira vez, a sigla, você usa plástico reciclado, entre parênteses PET. Não, né? PET é polietileno, então aí tem que dar uma corrigida lá, que é a primeira vez que você usa a sigla PET, não está usada de forma adequada, tá bom? Mas achei bem interessante as constatações que você chegou, né? Sobretudo nesse sentido de abrir lacunas, né? Eu sugeriria também você aprofundar mais na fundamentação teórica, ou pelo menos apresentar o conceito de PET, né, que você está usando, porque você só vai falar o que é o PET, quais os tipos de PET, ou tratar mesmo os tipos de plásticos lá na metodologia, já nos resultados, e sendo que a fundamentação teórica ela serve justamente para isso, né? Para contextualizar o leitor, para mostrar que você tem embasamento para fazer esse trabalho. Então, traz o tema do PET já no referencial, tá? Eu vejo que você trata materiais recicláveis de uma forma geral, mais ampla, no ponto 2.1 e ponto 2.2, mas o termo PET, né, o polietileno, ele só vai aparecer lá na metodologia, nos resultados, então o leitor fica um pouco perdido. O que é um PET alimentício, né? Um PET reciclado de grau alimentício? Então, a gente só vai descobrir, talvez, um pouco lá nos resultados. Então, isso não pode ficar vago, tá? Então, eu sei que é um TCC, provavelmente você teve que recortar muito para trazer para o SEMEAD, então é só mesmo contribuindo para quando você levar para um journal,
lembrar de trazer esses conceitos lá no referencial teórico. Tá certo. Agradeço, Jorge, pelas colocações. Bom, então, por exemplo, quando você cita que você buscou dados, aí foi uma dúvida, inclusive, na sua apresentação, né? Você buscou os dados via entrevista com o pessoal da ANP ou análise documental? E com o pessoal lá da Associação de Novo Hamburgo? Não, tanto a questão do combustível quanto do dólar são dados fornecidos assim, captei pela internet, porque a questão dos combustíveis o governo disponibiliza através da ANP, e o dólar, bom, não é um dado assim, obscuro, né, de fácil acesso, e os demais materiais foi uma empresa que a USP em si contratou, né, que é a Maxi Queen, que eu tive acesso por um período de tempo, e lá eles fornecem os dados mensais das variáveis utilizadas, né, foi lá que eu captei. Não tem muito dado, né, isso é um fator que é um pouco limitante para quem trabalha com análise assim, né, porque os dados fornecidos começam em 2015, então acaba que isso gera um data frame relativamente pequeno para machine learning, mas o intuito era mais levantar essa ideia de concepção de utilização de modelos quantitativos para prever o preço do material reciclado, né? Que no caso eu utilizei o PET alimentício, mas poderia ser qualquer outro citado ali no trabalho mesmo. Respondi a pergunta? Bacana. Mas eu ia sugerir você colocar lá no paper, tá? Assim, por mais que seja um dado fácil, o trabalho científico a gente sempre tem que mostrar de onde foi que eu tirei, né? Que dia? Foi no Google, mas foi em qual site, né? Então, quando a gente vai na lista de referências do seu artigo, não está qual é o documento da ANP que você obteve, né? Os dados, ou qual o dado da associação, qual o documento, tá? Só mesmo para melhorar quando for levar para um periódico, citar exatamente, foi de 2020, foi de 2021, foi de 2022. Então, inclusive, quem for replicar a sua pesquisa utilizando os mesmos métodos pode chegar ou não aos mesmos resultados a partir dos inputs, né? Então, é bacana deixar bem evidente. Mas, parabéns demais pelo trabalho. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado pelas colocações. João, temos ainda 2 minutinhos. Eu tenho uma pergunta com relação, né? Você utilizou aí o machine learning, como a repetição dos dados é muito importante, né? Conforme o tempo passando, aqueles dados se repetindo, seria mais confiável. Como você acabou de apontar aí, né? Sendo esses dados, você conseguiu a partir de 2015. Você vê uma fragilidade nisso? Acredita que se essa pesquisa daqui 5 anos você refizer ela, pode ter um desfecho muito diferente? Aqui, em modo geral, quando você trabalha com machine learning, é sempre bom ter bastante dados, né? Então, com certeza, daqui a 5 anos, com mais dados, o computador tende a aprender novas coisas, né? O machine learning tende a se aprimorar. E, com certeza, isso afeta o resultado final. Então, com certeza, quanto mais o tempo for passando, quanto mais dados puder ser utilizados para montar o machine learning, entre aspas, melhor vai ser o resultado final, né? Então, isso com certeza afeta e foi um fator limitante, assim, né? Para o trabalho em si. Mesmo gerando resultados bons, assim, né? Mas com o passar do tempo tende a melhorar, esse é o ponto. Ok, obrigada. Temos Imagina. meio minuto, professora. Não, acho que está ótimo. Eu ia parabenizar o João, agradecer as perguntas aí sua, né, e do Jorge, as colocações. Aí, com certeza, a gente vai tentar ainda levar à frente, né, João? Acho que é um trabalho muito certeza. bacana mesmo, de um trabalho aí de graduação. Obrigada mesmo pelas observações. Vou disponibilizar aqui no link, no chat, o link do terceiro trabalho e vou compartilhar com vocês, nosso terceiro e último dessa sessão.
Bom dia a todos, meu nome é Jorge Alfredo e eu venho apresentar parte dos resultados da minha tese de doutoramento sobre a orientação da professora Patrícia Guarnieri e auxílio para trazer nesse evento, então, SEMEAD, que Rafael Salviano me ajudou, né? É um trabalho intitulado Estratégias e Práticas de Economia Circular, estudo de caso com múltiplos participantes no setor de embalagens no Brasil. Bom, a contextualização, a gente lembra que pelo menos 30% dos nossos resíduos sólidos urbanos é composto por embalagens, né? Materiais que possuem capacidade de reaproveitamento. O número é crescente de resíduos sólidos urbanos enviados para destinação inadequada, como lixões e aterros controlados, né? Economia circular ganhou visibilidade, sobretudo depois do pacote de economia circular lançado pela União Europeia, onde lança metas continentais, e os países estão correndo atrás, né? A gente percebe lacunas na literatura, sobretudo quanto a estudos críticos, né, em países aí que estão buscando essa transição, bem como os motivadores para adotar essas práticas. E a Covid-19 certamente impactou muitas cadeias de suprimento pelo mundo, bem como essa questão da quantidade de resíduo seco, né? A fração seca dos resíduos sólidos urbanos. Então, esse paper tem o objetivo principal de analisar essas estratégias e práticas para caminhar rumo à economia circular, usando, então, o método, o framework Resolve, da Ellen MacArthur Foundation, né? E este trabalho especificamente focou nas três primeiras práticas, chamada Regenerate, Share and Optimize. Bom, o referencial teórico lembra que a geração per capita do brasileiro vem aumentando nos últimos anos, por mais que venhamos em recessão econômica, né? Ainda tem mais de 3 mil lixões abertos no país. A lei já completou mais de 12 anos, o acordo setorial completou 7 anos e ainda estamos engatinhando nesse sentido de logística reversa de embalagens, né? Faltam instrumentos econômicos, faltam aí a produção de embalagens com mais potencial de recuperabilidade. Normalmente, a coleta seletiva, quando existe nas cidades brasileiras, é dividida em fração seca, que são as embalagens, fração úmida, né? E também rejeitos. Esse trabalho foca na fração seca e lembra-se que tem mais de 1 milhão de catadores aí em estimativa, rodando e dependendo dos nossos resíduos para sobreviver. E nesse fluxo, eu criei para incluir o catador autônomo como um agente que auxilia nessa logística reversa, trazendo de volta, então, a embalagem para a indústria recicladora, que, por sua vez, fecha o ciclo, trazendo para a indústria de componentes para a produção de novos produtos, né? Então, neste framework, é importante lembrar que o Regenerate diz respeito a aquelas ações de mudança de fonte energética, proteção de recursos hídricos, né, solo, aquelas que ajudam, então, a degradar menos os ecossistemas. Share, compartilhamento, então, é aquela prática em que busca-se a extensão da utilidade com um design feito para durar, né, compartilhando, então, equipamentos, compartilhando infraestrutura entre os atores da cadeia. E Optimize diz respeito ao uso de tecnologias para o reaproveitamento de componentes e também diminuição dos resíduos. Esse método foi utilizado por diversas autoras, como a professora Simone Sennen, que analisou os relatórios de sustentabilidade da Natura, bem como os da professora Ana Jabur, que aplicou o questionário com essa categorização junto a stakeholders de diversas indústrias brasileiras. Esse trabalho, então, que eu preparei é um trabalho qualitativo, né, de natureza aplicada, porque visa resolver um problema real do Brasil, colaborar para tal resolução. Foi um estudo de caso em que triangulou-se os métodos análise documental e entrevista semi-estruturada. Visitas em loco não foram realizadas, né?
mas por conta da pandemia, mas obteve-se validação de construto, validação interna dos instrumentos, segundo vários critérios que a literatura demonstra. Utilizamos a técnica de amostragem Snowball, então, para conquistar mais participantes. E o Google Docs, bem como alguns profissionais, me ajudaram a transcrever tantas entrevistas, né? 53 ao total, válidas, devidamente gravadas e transcritas, e que representam mais de 20 estados, os 3 setores da economia, os 3 setores da administração pública, né? Executivo, legislativo, judiciário. Utilizou-se, então, a técnica de análise de conteúdo de Laurence Bardin, né? Que a gente vai buscando núcleo de sujeito na fala dos entrevistados, bem como o uso do NVivo também é recomendado diante do volume de dados, né? Quanto às práticas de Regenerate, foi percebido que existe essa preocupação pela eficiência energética, reuso de água, coleta seletiva, compostagem, sobretudo práticas de educação ambiental. Então, empresas públicas e privadas preocupadas, bem como ONGs, preocupadas com programas de educação ambiental. Quanto à estratégia do Share, percebeu-se que a maioria diz que não há compartilhamento e que há um compartilhamento desigual, né? Então, há sobrecarga de municípios, as prefeituras estão super pressionadas porque elas fazem essa gestão de resíduos que muitas vezes deveria ser custeada pelas indústrias, pelas empresas que colocam as embalagens no mercado. Percebe-se, então, essa paralisia na política pública, né, de resíduo sólido. A Lei 2.305, de 2010, não tem avançado, sobretudo nos últimos anos. E os consórcios públicos, para aqueles que dizem que há compartilhamento, eles lembram que municípios pequenos têm se juntado para fazer logística reversa. Quanto às ações de Optimize, pesquisa e desenvolvimento, foi lembrado, essa ajuda, essa inclusão socioprodutiva dos catadores, bem como o fortalecimento de uma forma geral da cadeia, né? Mas aí eu coloco trechos de entrevistas, tá? No paper para ilustrar como que aquilo foi categorizado. O próprio NVivo também formula algumas nuvens de palavra, e aqui eu trouxe da fala dos entrevistados que não acreditam ter ação de otimização. Eles lembram da falta de métricas, da falta de colaboração, a falta de integração e tecnologia. Bom, então, o objetivo desse trabalho foi atingido, né? Na medida em que avalia essas estratégias para a institucionalização da economia circular, porém, é um estudo limitado, a gente faltou abranger alguns estados, faltou abranger alguns atores, como os atravessadores e os catadores autônomos. Entretanto, tem contribuições no sentido em que valida o método Resolve e também contribui para preencher algumas lacunas identificadas. Sugere-se continuidade na pesquisa para a aplicação de questionários com mais autores, bem como comparar países desenvolvidos com ainda em desenvolvimento. Por fim, gostaria de agradecer imensamente, deixo aqui os meus contatos para aqueles que quiserem continuar a conversar sobre economia circular de embalagens. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigada, Jorge, pelo trabalho, pela apresentação. Se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. Eu tenho só uma dúvida, só Claro. no finalzinho, Jorge. Tem algum estudo ou você ter alguma noção de como o Brasil se compara com o resto do mundo? Ou, assim, dentro da sua percepção, seus estudos, nós estamos muito atrasados em comparação com países como a Alemanha, ou só como exemplo, ou outros países europeus que têm essa prática de reciclagem mais afinca, assim? Sim, não há um estudo global, né? Mas o que se percebe é que o fato de economia circular já está inserido em políticas públicas europeias e chinesas, então China e Europa estão mais avançados. O esquema de política pública da China é top-down, né? Ou segue, então não tem muita abertura, as empresas estão tendo que se adaptar.
sobretudo no que diz respeito àquela questão da importação, né, do banimento dos plásticos. Pode ser que o João tenha lido também, né? A gente percebe que a China tem levado mais a sério, sobretudo depois de 2008, que foi essa principal política pública do banimento. E a União Europeia, então, de 2015 para cá, quando estabeleceu metas continentais, e cada país, então, está tendo que se adequar para os índices de reciclagem para cada material. Evidentemente, né, eles precisam para se manter no bloco econômico, entre outras metas, né? Mas, então, estudos mais regionalizados, sim, e também há uma comparação, existem estudos que falam do Global North e South Global, né? Então, eles comparam o hemisfério norte com o hemisfério sul, no sentido de que nós, ainda sul-americanos e africanos, estamos atrás, nesse sentido de que a pobreza, né, ela ainda é tamanha, e há uma massa de trabalhadores que dependem dos resíduos, então, e que ainda há um grau de informalidade muito alto nessa cadeia, né? Então, os problemas sociais, eles agravam, digamos assim, ou aumentam o distanciamento dos países em desenvolvimento quando comparados com os desenvolvidos. Perfeito, muito obrigado. O Ademar está fazendo um comentário aqui no chat, né? Pode falar, Ademar, se você quiser comentar, pode ir. Não, é só mesmo o comentário aí, né? Eu ia abordar eu como líder de tema, teoricamente eu nem comentaria nada, né? Mas eu fiquei aqui, né, com a língua coçando, digamos assim, né, como se diz no interior, né? Eu ia abordar esse tema de política nacional de resíduos sólidos no meu mestrado, né? Mas eu fiquei muito frustrado, né, principalmente por causa dessas informações que o professor Jorge trouxe, né, que tem lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010, né, e pouco aconteceu depois a gente tem essa outra legislação também, e é uma grande pena, né, porque eu acho que isso poderia contribuir para o crescimento da economia, muitas empresas surgiriam, enfim, se o professor Jorge quiser comentar alguma coisa a respeito disso, seria a minha fala é mais no sentido assim de, poxa, que pena, né? Sim, obrigado pelo espaço, Ademar. Sem dúvida, não acho que devemos ter essa formalidade aqui, né? Quanto mais comentários, melhor. Eu acho que você está certo com relação ao potencial, né? O potencial que esse tipo de mercado demonstra. Então, o atraso das políticas públicas, né, muitas vezes, por conta, inclusive foi um dos diagnósticos, ou das contestações dessa tese, foi que muitas vezes é o lobby das indústrias que atrasam as políticas públicas, tá? Desculpa que está passando um carro de som aqui na frente. Mas há então, um lobby muito grande das grandes geradoras, né, para que haja, então, não vou dizer um atraso, mas para que a política pública, a PNRS não seja plenamente implementada assim, de uma forma tão revolucionária como gostaríamos, né? Então, as metas, por exemplo, como o professor falou, a lei é de 2010. O acordo setorial de embalagem só foi ser assinado em 2015. Então, só aí eles ganharam 5 anos. A fase 1 do acordo começou em 2016 e terminou em 2017. A gente sabe de todas as mudanças que o Brasil passou no Ministério do Meio Ambiente, que é sobre quem fiscaliza, então, as ações, e de 2017 para cá não tivemos a implementação da fase 2 do Acordo Setorial de Embalagens. Então, há um atraso, né, que a gente se pergunta, poxa, até que ponto as próprias empresas não estão felizes com esse atraso, né? Então, quando se fala em grandes geradoras, né?
Então, a gente vê que eles estão trabalhando pontualmente, né? Algumas com ecodesign, outras com fomento a cooperativas de catadores, né? Então, com programas estruturantes, né? Então, Ambev, Coca-Cola, Nestlé, Heineken, né? Então, tem alguns trabalhos sérios, mas, no geral, quando pega o macro, eles entendem que a política pública ela precisa ser mudada, na opinião dos empresários, né? Inclusive, tem tentado, né, através de decretos, inclusive o próprio acordo setorial, por mais que nem esteja implementado na sua plenitude, ele já está sob risco, né? Já tem aí propostas de termos de compromisso que podem vir a substituí-lo, né? O que seria um atraso enorme para a logística reversa, o que seria um atraso enorme, sobretudo, para a inclusão socioprodutiva de catadores, né? Então, concordo contigo, é uma pena, abriria margem para startups, né? A gente viu na Copa do Mundo de 2014 rodar bem, a gente viu nos carnavais do Rio, São Paulo, BH, né? Coleta seletiva com a inclusão de catador, blockchain, né? IoT, então muita tecnologia embarcada, por exemplo, no Rock in Rio, também fizeram um belíssimo trabalho. E então existe tecnologia, existe solução, mas pouca vontade política ainda. E quanto a Jorge. isso, acho que tem um tema... desculpa, deixa eu só fazer Imagina, professor. um comentário, né? Quanto a essa participação do poder público, eu acho que a gente não pode esquecer que existem vários níveis, né, aí de legislação. E aqui no estado de São Paulo, a CETESB, que é o órgão de fiscalização, né, de meio ambiente, assumiu uma postura interessante, que a CETESB passou a exigir das empresas o certificado de logística reversa, de empresas de diferentes setores. Então, muito do impulso que a gente vê em termos aí de mercado, especialmente em embalagens em plástico, é muito em função da atuação da CETESB aqui no estado de São Paulo. Não sei o alcance em outros estados, se tem algo semelhante, mas em um outro projeto que eu toco, né, com outros alunos, né, meu de pós que a gente vinha trabalhando, um dos incentivos de muitas empresas adotarem, né, políticas de economia circular mais ousadas, por assim dizer, né, ou começar realmente a fazer, era a questão da fiscalização da CETESB, a necessidade de ter o certificado de logística reversa. Aliás, eles tinham que fazer o certificado de logística reversa para ter a renovação aí de alvará de funcionamento. Então, que é um exemplo de que outros entes da federação podem também começar a atuar. Então, a forma de pressionar e por políticas públicas pode ter uma outra dimensão também, em se trabalhar com municipalidade, com governos estaduais, e não só com o federal, né? Perfeito, perfeito. A gente cita o MMA porque ele é o anuente, né, principal do acordo setorial como fiscalizador. Mas, sem dúvida, professora, então, hoje eu citaria a legislação o decreto do Mato Grosso do Sul, que foi pioneiro em 2019, né? Depois veio São Paulo, Paraná, e esse ano incluiu o Piauí também. Então, de 2022, essa estratégia de linkar o licenciamento ambiental, a renovação do licenciamento ambiental, à apresentação dos planos de logística reversa. Então, sem dúvida, uma forma de incentivá-las, né, a cumprir o próprio plano, elaborar e cumprir o próprio plano. Apesar do nosso tempo aqui, né, já ter estourado para essa discussão, gostaria só de, muito breve, Jorge, de fazer uma colocação e entender a sua percepção quando a gente vê, né, essa questão da política pública e as empresas ali acatando. Você, né, na análise aí pelo teu trabalho, você acredita que tanto quanto, por exemplo, isso já aconteceu na área da qualidade, né?
a gente sabe, né, que implementar uma gestão da qualidade, todos os benefícios que ela traz, muitas vezes as empresas acabam buscando a certificação pela questão de fazer um marketing, né, da empresa. Você acredita que também poderia acontecer isso na questão da economia circular, a logística reversa? Sim, obrigado, Thaís, por levantar essa bola. E aí eu já trago para um outro aspecto que eu levantei na tese, que eu utilizei a teoria institucional, né? Então, e a teoria institucional ela classifica em 3 tipos de isomorfismo, né? O isomorfismo normativo, o mimético e o coercitivo. E esse que você citou é o mimético, né? Então, as boas práticas observadas no mercado tendem a ser copiadas quando um player, né, ele começa a ganhar destaque por alguma best practice, as outras tendem a imitá-la, né? E isso foi constatado que sim. Isso foi a única unanimidade que eu tive aí nos respondentes. Então, todos citaram que existe essa tendência ao isomorfismo mimético para práticas de economia circular. E aí eles citaram vários possíveis ganhos, né, em buscar as melhores práticas. Então, sem dúvida, quando Ambev e Coca-Cola se juntaram para montar Reciclar pelo Brasil, por exemplo, que é um belíssimo programa estruturante, outras vieram depois já querendo se juntar, né? Então, tem, claro, a vontade de aparecer bem na foto, de aparecer cortando uma fita, né? De pregar vestir uma camiseta verde, mas isso pode ser positivo no intuito de puxar as demais. Perfeito, muito bom, muito obrigada aí pela colocação. Professora, nosso tempo aqui já estamos ao final, né? Já extrapolamos. Mas como tivemos 3 trabalhos, eu quis só fazer essa colocação, que acho que a gente é muito rico, né? A gente ainda poder fazer essa discussão. E coloquei no link já aqui da pesquisa, para que todos possam responder, por gentileza, e também o link do network. Tá ótimo. Obrigada, Thaís. Obrigada ao Ademar, aos apresentadores, ao público. Obrigada aí pela sessão. Parabéns para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Saudações operacionais para todos vocês. O Alvair chegou aí, agora que eu te vi aí, que eu tô vendo aqui os quadradinhos tão estranhos. Boa tarde, tudo bom? Passando, tudo bem, pessoal. Minha colega, a professora Adriana, todos vocês. Na verdade, eu estou coordenador da área de operações do SEMIAD e eu fui passando aí um pouquinho e peguei vocês agora no final. Mas, legal. Então, a discussão estava boa. Eu já vi alguns vídeos, eu vi o vídeo do João Paulo, muito bom, João Paulo, mas não vou assistir dos outros também. João Paulo, muito bom, gostei. E trabalho de TCC, não é? Sim, o João Paulo, ele se formou agora no segundo semestre, primeiro semestre, né, João? Olha, mas eu quero cumprimentar você, porque essa área de economia circular é a segunda vez que nós temos aqui na área de operações, começou ano passado, e hoje nós tivemos o 2º ano, com ótimos trabalhos também. Então eu não podia deixar de passar aí, só dar um abraço virtual em todos vocês aí. Tá e olha, ótimo, não obrigado. percam, vai ter a sessão agora para ver, hein? Quem sabe não vai sair o melhor trabalho de operações, vai sair daqui, hein, Adriana? Hein, professora Thaís? Tomara. Esse daí eu não estou sabendo mesmo, tô curiosa, vou lá participar da sessão para ver, né? Torcendo aqui. Sabe? É um incógnito. Tchau, obrigado aí todo mundo. Tchau, de nada, tchau. gente. Tchau, João. Tchau. Tchau. Pessoal, além da sessão de networking, né, a gente tem até às 18 horas. Então, se por acaso houver necessidade, né, de mais discussões, né, tem um tempo extra que a gente chama de discussões finais, né? Mas só se houver realmente a
a necessidade, né? Tá com a professora Adriana aí, que é a... Então, aproveitando para tricotar aqui um pouco, né, só já falando, né, João, aí eu acho legal, né, eu agradeço muito a leitura cuidadosa que o Jorge fez, aí as contribuições do trabalho do João, e certamente a gente vai querer levar para publicar, né, João, submeter para uma revista, eu acho que vale a pena, né? Quem sabe a gente Exatamente, pegou um fast track aí, né? Sim, foi muito pontual, foi muito enriquecedor, né? Porque acaba que é sempre bom ouvir opiniões de pessoas mais experientes, né? Ainda mais para redigir um texto, né? Então, é sempre muito bom ter essa oportunidade de conversar sobre. Nossa, e isso não desmerece em nada o seu trabalho, João, porque é admirável, né? Por ser um TCC, você fazer um trabalho desse vulto, assim, tudo que você fez. Realmente está de parabéns. E como o professor Alvair colocou, salvo engano, né, é o segundo ano aqui no SEMEAD, mas eu acho que eu já encontrei o Jorge no Ingema, em 2020, nessa área de economia circular, se não me engano, que eu apresentei um trabalho lá, e acho que eu estou lembrando aqui da carinha do Jorge. Bem provável, professora Thaís. Então, eu até, né, falo, poxa, o João usou o termo mais experiente, né, para mim. Os meus cabelos brancos já mostram, por exemplo, que eu estou no SEMEAD desde 2016, participando, né, o Engema, então, desde 2013, eu levei o meu TCC para o Engema, né, então, eu formei em 2012 e aí comecei a trajetória mestrado, doutorado, né, que está concluindo agora, trazendo os resultados da tese para o SEMEAD também. Então, esse é o intuito, tá, João? Um evento científico é um ajudando o outro, né? O professor Ademar me convidou para moderar uma sessão, eu fui lá, com o maior prazer, li os outros trabalhos também. A gente pode comentar algumas coisas pontuais em cima de trabalhos dos outros, né? E o cooperativismo, o coleguismo tem que existir na nossa área. Isso é uma realidade. Que bom. De fato, é a força jovem aí vindo. Muito bom, muito bom. Ô, Ademar, puxa, eu não te vi aí. Obrigado, viu, Ademar, por toda a ajuda aí, viu? O Ademar é o nosso monitor geral aí de alterações no SEMEAD. Maravilha. Muito bom. Obrigado, professor Alvair. Espero que tenhamos aí contribuído aí para o enriquecimento desse evento aí tão importante para a pesquisa no Brasil e, vamos dizer, no mundo também, né? Que é um evento de abrangência muito grande. Então, muito obrigado aí. Agradeço. Ótimo. Gente, eu vou ter que sair realmente agora, um pouquinho até antes, né? A conversa tá boa, mas é que eu ia buscar minha filha só às 6 na escola, vou aproveitar e pegar ela agora, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau, boa tarde. Obrigada, Alvair, Thaís, Aldemar, João, Rafael, Jorge, parabéns pelos trabalhos. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, tchau. Parabéns, parabéns. Tchau. Pessoal, não esquece de responder a pesquisa. Professora Thaís, somente para cumprir protocolos, Sim. você pode ficar conectada até às 18, aí às 18 conecta e fecha a sala. Provavelmente vai ficar só você aí, mas é só para a gente... Lá na descrição tá que ela vai encerrar automaticamente, né? Quando todos saírem. Isso, mas aí você fica aí, né? Fazendo outra coisa. Só para Tranquila. dizer que ficamos até às 18. Sim, tranquila, Ademar. 3 trabalhos, né? Se tivesse o quarto, né? A gente usaria mais todo esse o tempo. Tá tranquilo aí, Ademar? Presencialmente? Tudo ontem. Hoje está mais tranquilo, né? Primeiro dia mais corrido, né? Obrigado. Tchau, tchau. Rafael, um abraço. Hoje a gente já está mais habituado, né? O primeiro dia é aquele dia de
adaptação, então, assim, a gente não está muito seguro, né? Então, é um dia mais complicado, né? Mas ocorreu tudo bem ontem, né? E hoje também, né? E o que complica é que a gente tem sessões acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Isso aí dificulta. Por exemplo, o Helma está aqui na sala do lado, né? Com uma sessão presencial. Ainda bem que é na sala do lado, imagina se fosse no segundo andar. Então, por mais que é presencial e ele tá tudo certo, mas no final da apresentação do Rafael, quando vocês estavam perguntando para ele, eu dei uma corridinha ali do lado ali, perguntei se estava tudo certo, mas está tudo certo, tô indo tudo super bem, então a Que gente ótimo. está bem feliz aqui. Obrigado aí pela sua ajuda com tudo. Amanhã de manhã tem mais. Amanhã de manhã a gente se encontra também no mesmo formato. Agora a gente já está por dentro, já estamos Sim, sim. O primeiro, assim, a gente sempre fica, ai meu Deus, vai dar certo, vou copiar, colar, colocar certo, né? Mas vai dar tudo certo. Obrigada, viu, Ademar? Qualquer coisa é só me chamar. Obrigado, professor Thais. Até mais tarde ou amanhã.
Thaís, eu vou encerrar aqui, aí daqui 2, 3 minutinhos você sai, tá bom? Tchau, tchau.